Fogo no parquinho, o que isso tem a ver com a nossa entrevista, logo depois da vinheta. Daí pessoal, quem fala é o professor Diego Gomes da Dentista à Sua Porta e hoje nós estamos aqui na sala VIP da unidade de Torres para mais um Pode à Sua Porta, que é o podcast da Dentista à Sua Porta. E você já sabe, né? O nosso podcast é toda segunda, quarta e sexta-feira, às 8 horas da noite no YouTube e na TV Litoral, às 10 horas da noite. E não deixe de se inscrever no nosso canal, seguir a Dentista à Sua Porta nas redes sociais. Por quê? Porque tudo isso é importante para levar as personalidades da região para todas as pessoas. Quem é o nosso entrevistado? O homem é biólogo, advogado, mestrando, bombeiro, Ultraman. Meu Deus, é muita coisa. Vamos conversar agora com o meu amigo Bombeiro França. Muito bem-vindo, meu amigo! Tudo bem, professor? Tudo certo? Estamos aí para bater esse bate-papo muito bacana aqui no Dentista à Sua Porta. Pessoal, o Bombeiro França, eu já conheço ele há alguns anos, nós estávamos conversando aqui antes de entrar na entrevista e relembrando vários fatos aí da nossa vida. O bombeiro aqui já foi meu aluno lá na UBRA no curso de Biologia, então ele já passou ali por conteúdos como microbiologia, o homem foi muito bem. E hoje ele é um dos maiores representantes do Corpo de Bombeiros. E ele veio aqui para bater um papo conosco, para nós sabermos um pouquinho mais dessa figura pública. Mas, Bombeiro França, não pôde a sua porta antes de nós começarmos, propriamente dito, a falar sobre a personalidade atuante da região, nós perguntamos de onde ele é. Então eu queria que te apresentasse, tu é natural de qual cidade, de onde é que tu veio e por que você está aqui em Torres hoje. Por favor. Somos natural de Torres, então, né, professor? A gente é nascido, criado, né, aqui na cidade, especificamente na Praia da Cal, né? Somos da Praia da Cal aí, vivemos aí, eu tô com 37 anos de idade, né? E temos aí uma bela vivência na cidade, não só trabalhando no Corpo de Bombeiros local, mas também aí trabalhando muito próximo da comunidade de Torres. Perfeito. E assim, a tua história, por que tu hoje é um bombeiro? Porque tu começou, tu não queria ser bombeiro inicialmente, depois, aconteceu alguma coisa na minha vida que me direcionou a ser bombeiro. E dentro disso tem várias outras formações. Por que tu escolheu hoje especificamente ser bombeiro? Conta pra nós. Eu não vou dizer que é um sonho de criança, né, doutor? Mas realmente ele me lembra muito a minha infância, ser bombeiro, né? O bombeiro é aquela imagem que toda criança tem na sua cabeça, né? Devido ao caminhão de bombeiro, né? Aos filmes e aos desenhos, né? Que a gente sempre via aquelas ações de bombeiro. E isso, né, não passou desapercebido pela minha infância, né? Até porque tem um irmão, né, que é o outro França, que é o outro bombeiro França também, que também me conduziu para esse caminho, né? Então eu costumo dizer que a minha trajetória dentro do Corpo de Bombeiros ela se iniciou muito cedo. Eu com 18 anos de idade, professor, já era soldado bombeiro, né? Então quando nós estávamos lá estudando na UBRA, né, ou fazendo a minha faculdade de biologia na época, né, eu já trilhava, né, o caminho dentro da instituição de maior credibilidade, né, do Brasil, né? Uhum. E hoje a tua atuação dentro do Corpo de Bombeiros, como é que ela funciona? Você ainda está trabalhando na ativa, basicamente, assim, se pega fogo em algum lugar aqui na cidade de Torres, vai junto, acompanha o pessoal, como é que é a atuação hoje Vamos lá, no Corpo de vou dar Bombeiros? uma questão da minha trajetória, né, para a gente finalizar com essa parte aí. Perfeito. Doutor, professor, a nossa trajetória no Corpo de Bombeiros foi muito bacana, né? Ela foi trilhada aí, eu costumo dizer, com muito suor, né, trabalho e lágrima, né, porque o bombeiro sofre também no atendimento às ocorrências, né. Eu tive 10 anos dentro do Corpo de Bombeiros trabalhando como mergulhador de resgate, né, ou seja, trabalhando aí numa situação que ninguém gosta, né, que é sim de fazer a busca e resgate de pessoas afogadas, né. Então, diferentemente do pessoal que trabalha no combate a incêndio ou no salvamento especificamente, eu lidava praticamente com óbitos, né? Então eu fiquei durante 10 anos da minha vida no Corpo de Bombeiros, né? Ou seja, metade da minha carreira trabalhando com isso. E, assim, quando
quando alguém, por exemplo, desaparecia ou estava nadando alguma coisa, daí chamava os bombeiros, mas era só aqui na região de Torres? Como é que funcionava Isso. Para vocês terem uma noção, o mergulhador de busca e resgate do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, ele existe em 3 polos: Santa Maria, Rio Grande e Porto Alegre. Eu trabalhava na unidade de Porto Alegre, que atendia dentre as regiões da Serra, Capital, Metropolitana ou Litoral. Então era uma ocorrência que geralmente era para dar esse atendimento, né? A um afogamento em rio, né? Um afogamento em mar, né? Quando a pessoa não tinha mais, né? Estava desaparecida, o mergulhador era chamado. Além de outras atuações, né? Como especificamente em enchentes, né? Alagamentos, né? Essa área, ela abrangia o mergulhador de busca e resgate, né? Durante esse tempo, né, esse interim de tempo, sempre também pratiquei a Operação Verão aqui em Torres, né? Sou guarda-vidas aqui há 20 anos na Praia de Torres, né? Trabalhei na Praia da Cal, na Prainha, em todas as praias de Torres e finalizei minha última operação este ano na Praia da Guarita, né? Que legal. Então aí tem uma história muito bacana dentro do salvamento aquático do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, não somente na nossa instituição, mas também aí tem uma grande, eu costumo dizer, eu tive uma vertente muito boa dos ensinamentos dos professores, né? Quando tinha a cadeira ali de biologia e principalmente de iniciação científica, né? Sim. Eu dentro do Corpo de Bombeiros eu trabalho muito na questão de iniciação científica, né? Apresentei já trabalhos internacionais, né? Na África do Sul, Canadá, Estados Unidos e por último agora na Austrália, né? Que legal. Trabalhos esses conduzidos por mim, né? Escritos por mim, né, e apresentados na área que a gente atua, né? Eu costumo dizer, quando eu entrei nessa caminhada de iniciação científica dentro do Corpo de Bombeiros, me chamava muito a atenção. Quem em especial poderia falar sobre salvamento aquático sem ser o guarda-vidas? Né? Não seria um biólogo, não seria um professor de educação física, ou um médico, ou uma enfermeira, não. Seria alguém que trabalha diariamente com esse problema, né? Então, isso me conduziu aí por uma expertise muito bacana dentro da instituição, que me colocou aí praticamente na vitrine nesses últimos anos dentro da instituição. Que legal. E assim, quando tu trabalhou como bombeiro, ou seja, de resgate para algum corpo, alguma coisa, ele é uma coisa muito triste, né, Bombeiro França? Só que, ao mesmo tempo, ele causa um alívio nos parentes da pessoa, né? Porque, às vezes, enquanto não achar, às vezes, aquele corpo, a pessoa não consegue descansar, porque tem... Então, é uma coisa que trabalha muito forte com a emoção das pessoas, né? Assim como toda a atuação do bombeiro. Daí eu queria te perguntar uma coisa. Dentro da tua história, dentro do corpo de bombeiros, né? Um abraço a todos os bombeiros, aí nós temos aí muitos pacientes da rede que são atendidos na rede Dentista Sua Porta do Corpo de Bombeiros, e eu quero te perguntar se tu lembra, passa na tua mente, alguma história que ficou marcado na tua vida. Olha, essa história aqui eu realmente fez a diferença na minha vida e é por isso que eu hoje sou bombeiro. Poderia compartilhar conosco? Claro. Eu tive uma experiência, tanto uma experiência de vida que eu tive eu tenho um irmão gêmeo que faleceu com 8 anos de idade, né, professor? Então isso, queira ou não queira, também marcou a minha infância, né? E 10 anos depois, quando eu saí da parte do mergulho, eu fui para a área específica do bombeiro, que era o combate a incêndio e o atendimento pré-hospitalar, né? Que pega aí, dentre outras ocorrências atendidas, os acidentes automobilísticos, né? E um acidente que me comoveu muito dentro da instituição, né, foi aqui em Torres, inclusive, o atendimento a um ônibus que estava indo para o Beto Carreiro e acabou tombando aqui, né, logo em seguida aqui na BR-101, né, próximo onde era o antigo posto da Polícia Rodoviária Federal. Naquele momento, né, eu me recordo que dentre os óbitos tínhamos um bebê, né, então eu recém tinha sido pai, né, na época, e isso me causou uma comoção muito grande. Né, eu digo, talvez foi a única ocorrência que eu chorei mesmo, né? Então a gente também tem aquilo, né? A gente é calejado a ter uma vivência de ocorrências que dão certo e outras que dão errado, né? A decidir especificamente, ela me comoveu muito, Tocou muito, por ter envolvido uma criança, me lembrando também a questão passada, né, do acidente do meu irmão com 8 anos de idade, enfim. Mas vida que segue. Né, eu costumo dizer também, o dia a dia do Corpo de Bombeiros é assim, né, a gente trabalha numa linha tênue entre a vida e a morte, e quisera Deus que a gente pôde atuar muito mais,
né, salvando pessoas do que, né, aí na parte tirando, mais trágica. Né? do que tirando algum óbito, né, de um carro ou até mesmo debaixo d'água, mas a gente teve aí nesses 20 anos muito mais vidas salvas, né, do que uma parte mais triste aí. Graças a Deus. Sabe, Bombeiro França, uma das coisas que no início dos atendimentos odontológicos da Dentista Sua Porta, eu ia junto com a minha esposa fazer os atendimentos, porque nós iniciamos a Dentista Sua Porta porque nós atendíamos antes exclusivamente em casa, né? Então, e muitas vezes nós íamos atender crianças, né? Até hoje nós atendemos, e muitas vezes eu auxiliei ela. E cada vez que eu auxiliava ela, eu saía mal. Doente, triste, porque às vezes eu via aquela criança lá, tinha que fazer uma contenção, segurar, e aquilo me maltratava muito, eu ficava muito chateado, conseguia fazer, mas ficava muito chateado. Até que um dia eu conversei com a doutora Tirce, que é uma pediatra, e eu falei, eu te admiro, doutora Tirce, tu conseguir tratar de criança pequena, porque quando eu vou ajudar a Camila com criança pequena, eu fico doente. Ela falou, não, eu tinha muito isso, mas eu começo a trabalhar comigo mesmo. Se eu não fizer com essa criança, quem é que vai fazer? Né? Então, a partir daí, eu comecei a repensar a maneira de atendimento. E hoje eu fico muito feliz quando eu preciso ajudar e a gente vê que realmente soma, mesmo na dificuldade, tu consegue somar e tu melhora a qualidade de vida. E é justamente isso que tu colocou. Então, parabéns, né? Que com certeza é muito mais histórias bonitas e que enaltecem a vida do que propriamente a morte. E fazer um parêntese, né, professor, muitas, né, às vezes tem muitas dúvidas pra gente, o bombeiro ele precisa ter altura, não tem medo de altura, ele tem que saber nadar. Pessoal, dentro do corpo de bombeiros, a gente tem várias especialidades, né, a gente tem desde o atendimento hospitalar, né, ao combate a incêndio. Eu costumo dizer, eu preciso hoje no Corpo de Bombeiros pessoas que sabem mexer no computador. Né? Uma instituição muito grande, ela precisa de várias pessoas com expertises diferentes. Né? Então, eu costumo dizer, né, venha para o Corpo de Bombeiros, né? Mesmo que tu tenha medo de altura, tu vai trabalhar no combate a incêndio. Se tu não gosta de combater o incêndio, tu vai trabalhar no setor administrativo. E se tu não for trabalhar no setor administrativo, aí tu tem um rol de tarefas muito especializadas do Corpo de Bombeiro. Né? Eu costumo dizer, o Corpo de Bombeiros hoje, ele atua desde a altura, do salvamento em altura, né? E isso, quando eu falo salvamento em altura, é algo que, né, gigantesco, até mesmo, né, a operação de beira de praia, né, trabalhando aí com a segurança aquática no nosso litoral. Bombeiro, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou que finalizou esse ano com os atendimentos ali de salva-vidas na Guarita, né, que é a mais bela praia gaúcha, uma das mais belas praias do mundo. Isso é realmente uma alegria para ti, acredito. Mas eu quero te fazer a seguinte pergunta. Como é que é a vida de um guarda-vidas depois do nosso comercial? Voltando agora com Bombeiro França, aqui no Pôde a Sua Porta. E antes do comercial eu tinha perguntado para ele o seguinte, né? A relação dele com salva-vidas, ele finalizou agora essa última operação verão, né, Bombeiro França? Ali no Parque da Guarita como salva-vidas ou guarda-vidas. E eu quero te perguntar o seguinte, como é ser um salva-vidas em Torres ou um salva-vidas na praia, no litoral? Conta umas histórias aí para nós e fala como é que é. Que bacana, bacana, professor. E finalizar a operação, né, a minha operação verão, eu costumo dizer, né, a minha história como guarda-vidas em Torres da Praia da Guarita foi muito... Tu finalizou, tu não volta mais agora? Eu não volto mais. Fechou literalmente com chave de ouro, né? Fechamos com chave de ouro e é interessante a gente fazer, por questão de números, né? Em 2008, quando eu trabalhei a minha primeira temporada na Praia da Guarita, deu 200 salvamentos, professor. Nossa. Esse ano a gente fecha uma operação verão com 25 salvamentos. Ou seja, o dia a dia do guarda-vidas de 2008 para cá mudou muito. Nós tínhamos em 2008 uma cultura do guarda-vidas de deixar as pessoas se afogarem. Né? Então, deixava-se mesmo. Inclusive o Banrisul, professor, né, que é o Banco do Estado, ele pagava um prêmio para o guarda-vidas que fazia mais salvamentos. Ou seja, né, estimulava o número de salvamentos. Né? Então, a gente teve uma quebra de paradigma muito grande, né, em meados aí de 2005 a 2010.
principalmente na segurança aquática do Rio Grande do Sul, onde se trabalhou muito mais com a prevenção. Sim, porque agora tu entra lá e já vai com um apito, chama atenção, muito legal. Então eu digo, o dia a dia do guarda-vidas hoje em Torres, ele é muito mais o apito, a advertência e a comunicação, né, através de bandeiras, né, a comunicação verbal com os banhistas, mostrando realmente o porquê ali é perigoso, né, e tendo um maior zelo com a vida dos banhistas da praia, né? Antigamente não era assim, né, professor? Antigamente nós estávamos numa guarita, né, esperando, né, torcendo, né, por incrível que pareça, que as pessoas se afogassem. O dia a dia, então, do guarda-vidas é bem isso. Além de ter eu costumo dizer, o guarda-vidas ele tem que saber nadar, tá pronto para o nado e para a corrida numa questão de segundos. Sim. Então, a habilidade de natação e corrida, ele tá no sangue do guarda-vidas. Né? Por mais que a gente apite, né, verbalize e balize o banho com segurança, sempre há alguém se colocando em risco. E esse alguém, né, vai ser aquele banhista que acaba tomando sua cervejinha a mais, né, aquela criança desavisada que não está com a supervisão dos pais. Enfim, a gente tem N fatores aí que implicam, né, nesses números, né, na Operação Verão. Fechamos uma Operação Verão aí com pouco mais de 300 salvamentos, né, no litoral e com mais de milhares e milhares atos de prevenção. Né? Você vê, os apitos hoje eles são contados como atos de prevenção na Operação Verão. Né? Então mudou aí um paradigma e uma cultura gigantesca, né, no Rio Grande do Sul. E esse ano tu fez algum salvamento ali na guarita? Fizemos, tive a oportunidade de fechar a operação também com chave de ouro e fazendo 5 salvamentos. Nossa, né? Que legal. É algo que a adrenalina, né, eu costumo dizer, por mais que a gente esteja se aposentando, né, aposentando a nadadeira, a adrenalina ela sempre vai, né, ao pico máximo ali no momento do salvamento. Né? E a pessoa que está se afogando, como é que vocês identificam lá? Porque às vezes tu chega lá, a pessoa abana, como é que é? Professor, geralmente? Por incrível que pareça, né? Aquele gesto que a pessoa de abanar, de pedir socorro, aquilo não existe, né? Aquilo é muito coisa de filme, né? A gente tem casos típicos que meninas, quando as meninas estão com o cabelo frente aos olhos, né, ela está se afogando, porque ela não consegue botar o cabelo para trás, então ela não está dando pé para ela. Né? Olha só que não sabia disso. Isso a gente tem, né? A gente costuma dizer meninos, geralmente quando estão no passo Michael Jackson, né? Quando estão sendo levados para trás e tentando nadar para frente fora de uma corrente. Então a gente tem várias características, né? E é específico de cada faixa etária e também de homem ou mulher, né? Sim. Mas por hora é algo que só a experiência, né? E o dia a dia ali no local, ali no campo de batalha, né, que a gente vai aprendendo identificar uma vítima de afogamento. Perfeito. Tu falou que o bombeiro que é salva-vidas, ou salva-vidas pode ser o civil também, ele tem que estar bem preparado fisicamente. Né? Eu gostava muito de corrida, né? Estava conversando antes contigo, eu fiz mais de 100 corridas na minha vida, corrida de rua. Até que eu machuquei meu joelho, e depois de um tempo, agora faz um ano, eu fui para o meu segundo esporte que eu mais gostava, que é natação. E eu gosto muito de natação. Então são duas coisas, esportes muito completos. E eu sei que tu também, além de correr, tu nada, mas também pedala. Então o Bombeiro França é um triatleta praticamente, vai para o Iron Man. E tu poderia nos contar como é que é essa história do bombeiro atleta? Porque Iron Man é correr 42 km, nadar 4 e pedalar 180, é uma coisa insana. É isso aí. Tu consegue caminhar? Eu consigo. Já tem filho ou não? Já tenho. Ainda bem, né? Porque depois de fazer 180 km de bicicleta, fica feio o negócio. Já tenho um filho de 7 anos e a história de praticar esportes de longa duração e que exigem uma certa demanda do corpo vem o ano passado. Né? Ano passado, assim que eu saí de uma campanha aí, eu acabei engordando 14 quilos, professor. Sim. E esses 14 quilos eu tinha que achar algum mecanismo para me perder eles. Né? E é natural que a gente fica procurando alguma coisa, ou dieta, né? ou praticar algum outro esporte, e eu me atirei na TTT. Né? A travessia Torres a Tramandaí, né? Era uma travessia solo, percorreu os 84 quilômetros de beira de praia correndo. Cheguei para minha esposa na época e falei, Sabrina, tô indo correr a TTT. Ah, mas o que é isso? Não, é de Torres a Tramandaí correndo. Ela, tu é louco. Né? Mas serviu de incentivo, né? Para mim, me desafiei, completei a prova em 11 horas e 30 minutos, né? E logo depois, 15 dias depois, estava nadando
e já pensando nesse próximo desafio, que é o Ironman, né? Nossa. O Ironman agora, dia 18 de maio, né, em Jurerê, né, Floripa, eu vou para essa prova agora, que talvez é a prova, né, a mais difícil, né, do corpo humano aí suportar, né? Que é nadar 3 km e 800 metros, né? Só acaba a natação, pedala 180 quilômetros, né? E logo em seguida sai para uma corridinha de 42 quilômetros, né, professor? Não, 40, Então, tudo isso em 17 horas de prova, né? Tem ainda tempo para fazer a prova para ganhar a medalha de finisher, né? Que eles falam, né? Então, estou num preparo bem bacana, né? Já fiz o simulado, consegui fazer essa prova em 16 horas aí em outubro, né? E agora estamos só ajustando, né? Aparando as arestas para chegar dia 18 de maio bem lá muito em Floripa. Legal. Não, isso aí é emocionante. Olha, o Ironman é fora de série. A maratona já é uma coisa insana. Agora, juntar todos esses esportes juntos é fantástico. Parabéns, porque Obrigado, não é para qualquer um, não. Obrigado. Literalmente não é para qualquer um. Mas, Bombeiro França, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tu, como já atuou sempre dentro da comunidade, como bombeiro, como salva-vidas, é atleta também. O ano retrasado, tu te lançou também dentro da política, né? Eu vi que tu é hoje suplente de deputado federal. Isso é um feito inédito aqui para nossa região. E por que tu entrou na política? Essa é a pergunta que eu te faço, porque a tua vida estava muito tranquila, dentro muito estável, né, dentro do corpo de bombeiros, mas por que tu saiu, tu pensou, não, agora eu vou me candidatar a um cargo político? Por que disso? Nós tivemos aí uma separação da instituição, né, do Corpo de Bombeiros Militar e da Brigada Militar em 2013, né, professor? Então, assim que o bombeiro separou, né, e qualquer separação dá aquele, né, atrito, aquele estresse, e o bombeiro também não ficou longe disso, né, deu muito atrito nas questões de materiais, né, composição de efetivo, e se viu a necessidade de colocar um ente representativo em nível nacional, né? Se fez uma pesquisa dentro da instituição e, por incrível que pareça, apareceu o nosso nome, né, tanto o meu quanto do meu irmão, e a gente se viu, né, a se lançar nesse desafio, que é caminhar no meio político. Né? Por hora, que nem o senhor falou, não tinha nenhuma veia política, nunca gostei, mas vi que era necessário para a minha instituição não ruir. Né? Então a gente se lançou aí a candidato a deputado federal, fez uma votação muito bacana, muito expressiva, né? Fizemos quase 7 mil votos, fomos o campeão de votos, a deputado federal na cidade de Torres, né? Aí colocando o nosso nome, né? Virando os holofotes para sim algo diferente aparecendo no cenário político da cidade, né? Hoje, atualmente sou suplente a deputado federal, né, do Rio Grande do Sul. Atuo hoje, né? O senhor até perguntou há pouco em que situação que eu estou no Corpo de Bombeiros hoje. Hoje eu atuo na Associação do Corpo de Bombeiros, trabalhando, né, questões políticas, institucionais, né? Então hoje eu saio da tropa, né? Deixo de combater o incêndio, de fazer o salvamento de pessoas, para fazer sim a defesa, né, dos meus amigos, né, dos meus colegas que estão lá enfrentando e dando a segurança para a comunidade gaúcha. Não, e é muito bem quisto, né, por toda a segurança pública. Então, tanto os bombeiros quanto a própria categoria da brigada realmente te conhecem, falam da importância que tu está fazendo. Então, parabéns, né? Hoje, assim, não sei, o que tu está planejando? Tem algum planejamento para esse ano? Esse ano é um ano eleitoral, nós estamos em 2024 e tu está pensando em te envolver em política esse ano também ou não? Tu só vai apoiar alguém? Quais são os teus planejamentos para 2024? A gente tem planejamentos, eu costumo dizer, né? Nossa vida é uma caixinha de surpresa, né? Ela muda constantemente, mas por hora a gente se coloca à disposição, né, professor? A gente vê que há um vazio, né, político na cidade de Torres, né? E a gente se coloca à disposição da comunidade, né? Que sai para vir a candidato a prefeito nessa próxima eleição mesmo, né? Colocando o nome à disposição. Né? E por que colocando o nome à disposição? Eu costumo dizer, né, que é a população que está pedindo, né, um nome de alguém novo, né, alguém com uma certa notoriedade, com uma certa entrada na comunidade, e eu acredito que isso o Corpo de Bombeiros tem. Eu sempre levo o nome da instituição na frente porque é uma instituição de muita credibilidade, e o homem ou a mulher que estão dentro da instituição têm sim uma vida ilibada, né? Tem sim uma conduta que serve de exemplo, não só para crianças, para adolescentes, para adultos, enfim, para todo mundo. E a gente acaba se tornando hoje, sim, né, uma referência,
né, no município de Torres. Então a gente comunica hoje aqui no Pode a Sua Porta, né, a nossa disponibilidade de se colocar à disposição, sim, nesse próximo pleito a prefeito da cidade. Olha aí, então tá muito... é interessante, então a gente fica feliz em servir, né, como uma forma de conversar e tu externar isso aí. Isso vai ser muito importante, que é muito conhecido aqui na cidade. O Pode a Sua Porta, ele trabalha em todo o litoral e principalmente aqui na cidade de Torres, né? E assim, para nós finalizarmos, Bombeiro Jefferson, que é Jefferson França, né? Isso. Meu aluno era o Jefferson, né? Agora é Bombeiro França. Para nós finalizarmos, eu gostaria, né, que tu falasse um pouquinho assim, o que tu pensa da comunidade aqui de Torres. O que tu pensa da nossa cidade para daqui, por exemplo, 10 anos? Eu vejo um potencial gigantesco na nossa cidade, né, professor? Quando eu falo de potencial, não só na questão turística, né, mas na questão ambiental, né? Nós que saímos do núcleo da biologia, né, e da defesa do meio ambiente, a gente sabe que a nossa cidade é linda, né? Ela tem que ter ser feito esse balanço, né, entre evolução, né, de turismo, né? E quando eu falo de evolução de turismo, é a estrutura juntamente com prédios, tratamento de esgoto, vias, trânsito e a preservação do meio ambiente. Então eu vejo que para nossa cidade eu vejo algo nesse sentido daqui a 10 anos, né? Dá para trabalhar as duas coisas? Dá. Né? Além disso, faço uma defesa do nosso povo, né? Eu costumo dizer, a nossa comunidade torrense ela é muito acolhedora, né? O bombeiro ele nunca se furtou da responsabilidade social, né? Então fazendo aí atividades com criança, fazendo atividades no meio do esporte, fazendo atividades na saúde, e eu vejo que isso é muito legal porque a gente vê uma comunidade acolhedora, né? Uma comunidade que não perde a esperança. Eu vejo que o povo de Torres não é aquele povo, né, sofrido, não, ele é um povo aquele que tem fé e ele acredita sim que a cidade ela tem um potencial gigantesco para crescer em todos os aspectos, meio ambiente, né, turístico, né, empresarial, enfim, é só trabalhar e ajustar essas arestas que a gente consegue ter sim uma Torres aí com uma potência gigantesca daqui a alguns anos. E belezas naturais nós temos, povo trabalhador, né, nós temos, então o poder público ele tem que fazer às vezes o simples, né, porque realmente é uma cidade maravilhosa, com pessoas muito boas, então a cidade de Torres realmente é muito diferenciada, né? Então eu te agradeço, Bombeiro França, por ter vindo, né? Peço que Deus te abençoe ricamente e no nome, né, do elenco da Dentista à Sua Porta, né, eu quero falar que você está sempre à disposição aqui quando tu quiseres falar, e estamos aqui a Dentista à Sua Porta, precisando de qualquer coisa a gente está também sempre à disposição de ti, tá bom? Muito obrigado e espero que tenha gostado aqui desse bate-papo. Obrigado, professor, eu adorei e estaremos aqui em breve, com certeza. Brigadão e um abraço a todos. Pessoal, você que gostou desse bate-papo, já curta, compartilhe, né? Porque o Pode a Sua Porta, ele sempre traz o quê? Uma figura pública para um bate-papo, para você conhecer quem são as personalidades aqui da região, tá bom? Pode a Sua Porta toda segunda, quarta e sexta-feira, às 8 da noite no YouTube e às 10 horas da noite na TV Litoral, canal 6. Até a próxima! Falou! Tchau!